Então, vou te avisar logo aqui no começo. Se tá com pressa, vai fazer suas coisas, depois você volta aqui, porque eu vou dar continuidade àquele vídeo, lembra? Sobre as mulheres, né, do passado e tal, as suas importâncias. E não dá pra fazer correndo. Na vez de falar sobre alguma mulher importante do passado, eu faço correndo. Faço um vídeo de 3 minutos porque você tá com pressa. Tá com pressa, vai fazer outra coisa, depois volta aqui pra ver o vídeo, né não? Então, bem, eu vou começar esse vídeo falando sobre uma pessoa, mas depois eu vou falar sobre a outra. Eu quero começar com ela para explicar a importância da outra pessoa que tá... Calma que você vai entender. Bem, todo mundo conhece o grande Luiz Gama, né? Ele é um dos responsáveis pela abolição do Brasil, por tudo que aconteceu no passado. Ele é um incentivador, ele é um cara que tem uma importância muito grande sobre a história. Só você colocar aí, escreve aí Luiz Gama e depois procura sobre ele, né? Ele libertou muita gente, ele foi um cara da sua época, né? Um homem negro que foi um escravo que depois foi livre e tal, e ele foi um escritor, foi poeta, foi advogado, entre tantas outras coisas. Então ele é uma pessoa muito importante no cenário. E aí, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o Luiz Gama, né, você vai procurando dentro da vida dele, você vai encontrar um momento em que ele, né, como a maioria dos escravos também, se perdeu da mãe, né, foi separado, né. Aliás, tem um filme chamado 13 anos de escravidão, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, se eu não estiver errado, depois eu coloco aqui embaixo. Mas 13 anos de escravidão, que conta muito bem essa parte da separação dos filhos, como é que era, tal. Aliás, é um filme muito forte. Então, voltando a Luiz Gama, ele é separado da mãe dele e tudo mais, e lá para 1880 ele escreve uma carta falando sobre a mãe dele. E aí é que está a nossa parada. Ele escreve uma carta falando, porque ele procurou a mãe dele depois por várias vezes e não conseguiu encontrar, né, infelizmente. Mas ele escreve uma carta descrevendo a mãe dele. E quando ele escreve essa carta descrevendo a mãe dele, o tempo passa, Luiz Gama morre e começam outras pessoas historiando, né, os historiadores querendo ver sobre o passado, sobre as coisas. E alguns historiadores escreveram livros, né? Eu vou citar alguns aqui, você pode procurar por outros, lógico, né? Mas você vai encontrar o livro Os Malês. E dentro do livro Os Malês tem uma pessoa interessante que se parece as características com a mãe de Luiz Gama. Qual é o nome da mãe de Luiz Gama? Já vou te falar. Luísa Marim. Luísa Marim. Anota aí para você pesquisar também, que não dá para colocar tudo nesse vídeo, né? Então, lá nesse livro, Os Malês, que aí você também vai entender que a Revolta dos Malês, ou como eles falam também, tem um outro nome, o Levante dos Malês, mas a gente na capoeira fala Revolta dos Malês também, que é tão importante esse movimento porque foi um estupim também para várias outras coisas, para a Revolta dos Negros e tudo mais e tal. Só para a gente entender o cenário, naquela época, as pessoas, por exemplo, não queriam nem mais, estavam com medo de comprar os escravos vindo da Bahia porque eles estavam com essa fama de negros que provocavam revoltas e tudo mais, eram rebeldes, não queriam mais. Mas não é bem assim só, né? É porque quando você traz os africanos da África, você não está trazendo pescadores, né? Pessoas que trabalhavam só com artesanato, você estava trazendo os guerreiros, brother. Então, lógico que você ia ter problema com esses caras, com essas mulheres, com os homens, com todo mundo, porque é um povo guerreiro, acostumado a lutar, e você estava querendo escravizar quem está acostumado a lutar. Pô, não ia ficar bem, não tinha como isso terminar bem. Mas voltando à história... E você gravou o nome, né? Luísa Marim. Maim. Se escreve com M-A-H-I-M, tá? Lá nesse livro Os Malês, você vai encontrar as características da mãe do Luiz Gama, que até então estava fora de cenário. Mas depois que ele deixa essa carta falando sobre a mãe dele, as características, como ela era fisicamente, magra, baixa e tal, a resiliência dela, que ela não quis se batizar como
como com o cristianismo, que ela manteve a sua religião, as suas determinações já desde cedo e tudo mais. E quando ele descreve, você vai encontrar também num outro livro chamado, peraí que eu anotei aqui em algum lugar, Um Defeito da Cor. Estão falando sobre essa, de uma mulher parecida com ela também, nessa importância desse momento da história. Isso tipo, ela já com 80 e poucos anos, contando a sua própria história. E aí o historiador está falando sobre ela. Só que o interessante aqui é o seguinte, é porque até então, até esse momento da carta do filho, ninguém sabia quem era ela, né? Ela estava desaparecida na história. E quando ele deixa relatos descrevendo a mãe dele, os historiadores começaram a procurar, né, esbarrando na tal mulher que ninguém sabia quem era. Mas aí nesse livro aqui, e tem um outro que vai ser mais interessante, que é o livro, peraí. O Negro na Bahia, esse o livro O Negro na Bahia, vai trazer ela já descrevendo uma outra história sobre ela. E quando você une os três livros, você vê que os escritores estavam falando da mesma mulher. Calma, que como tudo na história, né, do negro no Brasil, que é perdido, é queimado, não tem registro, as pessoas querem negar também a existência, existe essa negação, né, para não falar sobre heróis negros e tudo mais, você vai encontrar as pessoas relutando contra isso. Mas é também difícil você não ver as linhas se entrelaçando, quando você compara os livros e a mesma personagem que estão falando do livro, você vai ver que são pessoas diferentes falando da mesma pessoa. Tá dando para entender? São escritores diferentes, falando de épocas, né, parecidas, e aí você vai ver que tem a mesma mulher dentro das histórias. E lá nos malês, ela aparece como uma mulher ativa, que as pessoas escutavam, que ela estava lá representando como se fosse uma rainha negra. Olha que interessante. E lá nesse livro dos malês, você vai encontrar ela, mentira, no livro dos malês não, mas no livro da Um Defeito de Cor, você vai encontrar ela, já com seus 80 anos, falando que o nome dela, que foi batizada como Luísa, que na verdade ela se chamava Kenrinde, que esse era o nome que ela dava para si, que esse era o nome que foi dado a ela na África, quando ela saiu de lá. E esse era o nome que ela falava em segredo com o secreto e com os seus. Olha que interessante, que interessante. E ela era uma quitandeira, né? Mas essa parte da quitandeira, quem descreve é o próprio Luiz Gama, falando sobre a mãe dele, que ele conhecia como o nome de batismo dela, né? Que era Luísa Marim, que era uma quitandeira. Mas quando ele descreve ela e como ela era e todo o seu jeito e tudo mais, os historiadores acabam esbarrando nessa mulher que atravessa a história libertando, lutando, sendo presa. Cada livro conta um pedaço da história dela, mas sem saber que era ela. E aí no final, você quando junta tudo, você vê que estavam falando da mesma pessoa, a Luísa Marim. Bem, você que está aí agora com o nome dela, você pode fazer o seu próprio estudo, lógico, eu estou aqui num vídeo de 8 minutos, não consigo descrever, desossar tudo, mas você consegue fazer o seu trabalho de casa. Só estou colocando a bola para o alto para que você venha e corte ou dê o seu chute aí. Beleza? Gostou do vídeo? Compartilha, comente, deixa o like. Por favor, me ajude, né? Porque para que eu dê continuidade a outros vídeos. Beleza? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa ou eu falei de tudo. Falei de tudo, agora é com você. ABP em movimento, Deus é bom e gosta da gente. Somos todos capoeira aqui, ó. Tá vestindo o mestre pulmão, mas quer vestir você também. Até já, galera.